Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Estão visualizando a minha tela? Sim, professor. Ok, então vamos iniciar. Na última aula nós terminamos falando sobre tipos de resposta, né? Tipo de resposta imunológica, primária, secundária, ativa, passiva. E hoje nós vamos dar continuidade num segundo assunto, que é entrando já nos elementos moleculares do sistema imunológico. Então nós falamos para vocês que o sistema imunológico ele tem diversos elementos e que nós elegemos 3 grupos de elementos importantes aqui para falar para vocês. Os elementos celulares, os órgãos linfóides e os elementos moleculares. Hoje nós iniciaremos falando sobre os elementos moleculares, visto que nós já falamos sobre os elementos celulares, já falamos sobre os órgãos linfóides e hoje nós iniciaremos os elementos moleculares, que serão os anticorpos e serão as proteínas do complemento. Para falar de anticorpos, nós não temos como dissociá-lo do seu principal alvo, né, que é o antígeno. Então, antes de nós iniciarmos a falar desta molécula específica, nós falaremos um pouquinho mais sobre antígenos. Nós já vimos várias coisas sobre antígenos, nós iniciamos o nosso curso mostrando alguns conceitos para vocês, dentre eles o conceito de antígeno, que é aquela molécula, aquela substância estranha, exógena, que não faz parte do nosso sistema. E que quando adentra o nosso sistema, esses elementos que nós viemos conversando aqui, elementos celulares, órgãos linfóides e agora as moléculas, como elemento do sistema imunológico, entram em ação para debelar, visto que essa é a principal função do sistema imunológico, é retirar, né, degradar esse antígeno, essa molécula estranha. Então, antígeno já não é uma grande novidade para nós, porque nós já sabemos o que é considerado um antígeno. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais em relação a essa questão de antígeno. Então, para reforçar, o antígeno são substâncias que reagem a componentes próprios da resposta imune. Na verdade, não é o antígeno que vai reagir com os elementos, né? É o antígeno que entrará e os elementos do sistema imunológico reagirão contra ele, produzindo uma resposta com o objetivo de eliminá-lo. Então, essa é a principal característica de um antígeno. Só que, como eu tenho falado para vocês, existem antígenos de diversas categorias. Eu falei para vocês que tem desde antígenos simples, que não promoverão não induzirão uma resposta imunológica, até superantígenos, que serão antígenos que estimularão a resposta imunológica grandemente. E aí nós precisamos de alguns conceitos aqui dentro de antígenos para nós entendermos isso. Então, quando eu digo que um antígeno é um imunógeno, significa que essa substância estranha, que este antígeno, ele induz uma resposta imune específica. Então, ele é capaz de induzir esta resposta. Então, quando ele é capaz de induzir, eu digo que ele é imunógeno. Então, por exemplo, uma poeira, uma fagulha de fumaça de carro, por exemplo, tudo isso não faz parte do nosso sistema. Quando é introduzido, não vai produzir uma resposta, porque esta substância ela não é complexa, né? Ela não induzirá uma resposta imunológica. Diferente, por exemplo, de um micro-organismo, como uma bactéria, que ela é um imunógeno reconhecido, principalmente as bactérias patogênicas, né? Eu digo bactéria só para exemplificar, mas também os vírus, os fungos ou qualquer outro micro-organismo patogênico. Então, dependendo desse antígeno produzir uma resposta imunológica ou não, eu posso classificá-lo. Então, quando ele induz, eu digo que esse antígeno é um imunógeno, é capaz de induzir uma resposta imunológica. Nós temos também o que a gente chama de epítopo ou determinante antigênico. Então, eu tenho falado para vocês em relação a essas questões. Eu falei para vocês, quando eu conversei de antígeno,
que o antígeno pode ser uma molécula, o antígeno pode ser uma molécula presente na superfície do micro-organismo. Não necessariamente o antígeno ele precisa ser um ser vivo, não necessariamente ele precisa ser uma célula. Pode ser uma molécula, pode ser uma substância química, desde que seja estranho ao meu sistema e seja capaz de induzir uma resposta imunológica. Então, quando eu tenho um antígeno, né, uma molécula, por exemplo, eu tenho uma molécula com várias regiões. E a região onde o anticorpo se liga é o que a gente chama de epítopo ou determinante antigênico. Só exemplificando. Então, por exemplo, este clipe de papel aqui, ele tem diversas regiões, né? Diversas regiões, mas o anticorpo ele se ligará numa parte específica. Nesta parte específica que ele se liga, eu digo que esta parte que o anticorpo se liga é chamado de epítopo ou determinante antigênico. Ele foi fabricado, não esqueçam isso, por isso que eu estou falando para vocês aqui, de antígenos e anticorpos juntos, porque eles são complementares. Os anticorpos eles são fabricados pelos linfócitos B, são sintetizados pelo linfócito B para reconhecer um antígeno específico. Então, um anticorpo que foi sintetizado para reconhecer esse clipe de papel, ele não reconhecerá essa caneta, porque essa caneta é uma molécula diferente. O anticorpo não foi fabricado para reconhecer ele. Então, de toda uma molécula, não é possível o anticorpo se ligar em diversas regiões. Ele se liga numa região específica, numa parte dessa molécula. Nós não podemos esquecer que agora nós não estamos falando de elementos grandes, nós estamos falando de molécula, nós estamos falando de antígeno, que é uma molécula, e em contrapartida nós estamos falando de anticorpo, que também é uma molécula fabricada para reconhecer esse antígeno. Então, dentro de uma molécula, eu tenho diversas regiões, e a região no qual o anticorpo se liga é que eu chamo de epítopo ou determinante antigênico. Tá? Então, fique claro que o anticorpo ele não vai se ligar em qualquer região do antígeno, não, ele se liga numa região específica para a qual ele foi fabricado. Nós temos também, dentro a classificação dos antígenos, os antígenos que a gente chama de epitenos. Epitenos são substâncias não imunogênicas, aquela que eu falei para vocês. Então, um imunógeno é aquela capaz de induzir a resposta imunológica. Um antígeno capaz de induzir a resposta imunológica. Um epiteno é uma substância que, devido às suas características, que nós vamos já ver, ela não é capaz de induzir uma resposta imunológica. Como nós vimos, essas substâncias mais simples, né? O pólen, a poeira, a fuligem do carro, só para exemplificar uma coisa mais palpável do nosso dia a dia, seriam classificados como aptenos ou substâncias não imunogênicas, porque não são capazes de induzir uma resposta imunológica. E os imunógenos seriam aquelas substâncias capazes de induzir a resposta imunológica, e aí nós podíamos classificar um micro-organismo, um veneno de serpente, por exemplo, né? Então, essas substâncias, sim, são capazes de induzir a resposta imunológica. E quais são esses fatores que influenciam nessa capacidade de induzir ou não a resposta imunológica? Quais são esses fatores que influenciam na imunogenicidade? Então, depende da característica da molécula. Eu falei, moléculas mais simples não são capazes de induzir a resposta imunológica e moléculas mais complexas são. Então, nós precisamos avaliar, né? Na verdade, o sistema imunológico ele leva em consideração algumas características dessa molécula para produzir ou não uma resposta imunológica. A primeira característica é que esse antígeno ele precisa ser estranho, né? Não fazer parte do meu sistema. Eu tenho falado aqui para vocês que um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, ela não é totalmente estranha para o meu sistema, visto que ela tem componentes que são similares ao componente do meu sistema, como, por exemplo, a membrana celular. Então, desta bactéria, não é toda ela que será considerada um antígeno. Será um fragmento, uma molécula de superfície, um lipopolissacarídeo presente na sua superfície, né? Então, tem que ter algo estranho. É por isso que os micro-organismos, eles serão fagocitados, processados, como nós já vimos. O processamento significa o quê?
quebrar esse micro-organismo e reconhecer dentre as suas moléculas qual é a parte que é estranha, e essa parte estranha a gente considera antígena, que será apresentado para o linfócito TCD4. Então, primeiro de qualquer coisa, para induzir uma resposta imunológica, essa molécula estranha que entrou no meu sistema, ela tem que ser não própria, o que a gente chama de no self, ou seja, não própria, né? Então, o sistema imunológico avalia, através das suas formas, né, de reconhecimento, se aquela substância é própria ou não própria. Se for própria, ela não vai montar resposta imunológica, como a gente tem falado. Os componentes do sistema imunológico, eles não reagirão contra o próprio. Eles reagirão contra o que é estranho. Eles reagirão contra antígeno. Então, a primeira característica é a estranheza desse antígeno. Segundo, o tamanho da molécula. Então, moléculas maiores, né, moléculas grandes, normalmente elas são mais imunogênicas. E isso nós já chegamos a comentar aqui, quando nós falamos de alergia a certos alimentos, como frutos do mar. E lá eu falei para vocês que as proteínas desse fruto do mar, os estudos mostram que são proteínas que têm um alto peso molecular, né? São moléculas, são proteínas grandes, são proteínas que conseguem ser reconhecidas como estranhas pelo nosso sistema imunológico. Então, é mais uma característica que é avaliado do antígeno. Quanto ao tamanho, se ele é uma molécula grande, ele é uma molécula mais imunogênica. Então, aqui nós já vemos duas características. Estranheza, ou seja, ela não é própria ao meu sistema. Segundo, o tamanho. Normalmente, os antígenos capazes de induzir a resposta imunológica, ou seja, os imunógenos, eles são moléculas grandes. Além disso, eles também têm composição, quanto à composição química, eles são quimicamente complexos, né? Então, as moléculas mais complexas, elas são mais imunogênicas. Então, quando eu estou falando de complexidade, eu estou falando de estrutura dessa molécula, de estrutura desse antígeno. Então, quimicamente, quando eu digo, ele é composto de uma substância, mais de uma substância. Então, por exemplo, a gente tem falado, vai falar aqui para vocês, que, por exemplo, os lipopolissacarídeos, eles são moléculas imunogênicas, são antígenos capazes de induzir uma resposta imunológica. Por quê? São moléculas complexas, quimicamente elas têm lipídios, têm sacarídeos, têm açúcares, têm parte proteica. Então, quando eu tenho uma molécula quimicamente complexa, ela vai induzir uma resposta imunológica, fechando aqui a terceira característica de um antígeno capaz de induzir uma resposta imunológica. A segunda característica é a degradabilidade, né? A capacidade do meu sistema imunológico, principalmente através das células fagocíticas, conseguir reconhecer, conseguir processar. Nós não podemos esquecer que é as células fagocíticas, o pelotão da frente que vai entrar em contato com esse antígeno primariamente, e eles precisam ser fagocitados, precisam ser processados. Então, quando o antígeno ele é facilmente fagocitado, eles são mais imunogênicos. Porque, entendam, se entra um antígeno e ele é fagocitado rapidamente, mais rapidamente ele será processado, mais rapidamente ele será apresentado para o linfócito TCD4 orquestrar a minha resposta imunológica. Então, é por isso que os que são facilmente fagocitados induzem a resposta imunológica muito mais facilmente. Então, aí está envolvido aquilo que nós falamos lá, que, que é a função das células fagocíticas, né? Processar e apresentar esses antígenos. Então, antígenos que têm uma degradabilidade dificultada, a resposta imunológica também será dificultada. Então, por exemplo, os micro-organismos multicelulares, por exemplo, como os eumintos que eu falei para vocês, eles estão de difícil degradabilidade. Nós vimos, como comentamos de alergia, que as células fagocíticas não são capazes de chegar e fagocitar facilmente esse micro-organismo. Eles terão que chamar outras células, como eosinófilos, por exemplo, para combater esse antígeno multicelular, esse micro-organismo multicelular. Então, a degradabilidade dele não será fácil. Então, o euminto não contemplaria aqui essa questão da degradabilidade.
Então, se o antígeno contempla todas essas 4 características, estranheza, tamanho, né, sejam grandes, sejam complexos quimicamente e sejam capazes de ser degradados com facilidade, eles produzirão uma resposta imunológica com maior facilidade. Então, são esses 4 fatores principais que influenciam o meu sistema montar ou não uma resposta imunológica. E aí, se nós olharmos, por exemplo, inicial, moléculas simples, elas não contemplarão todas essas características. Então, moléculas simples, por exemplo, como a fuligem de um carro, ela será estranha, porque não faz parte do nosso sistema, mas normalmente são formados de carbono, né? Então, quanto ao tamanho, não serão moléculas grandes, quanto à composição química serão simples, e quanto à degradabilidade, ela até que é facilmente degradado pelas células fagocíticas, mas não contempla todas essas características. Diferente de um imunógeno, uma substância capaz de induzir resposta imunológica, que contempla isso aqui, essas 4 características: estranheza, tamanho, complexidade química e degradabilidade, e, consequentemente, produzirá uma resposta imunológica. Esses antígenos, eles são de diversas origens. Então, nós conversamos, por exemplo, de onde é que vêm os antígenos? Nós conversamos nas primeiras aulas sobre isso. Os antígenos, eles podem vir de alimentos, os antígenos podem vir de micro-organismos, os antígenos podem vir de outros organismos, como a gente falou, por exemplo, em células exógenas, como na transfusão sanguínea, por exemplo. Então, nós vimos essas principais origens. Mas isso é o geral, né? De onde é que elas vêm? Mas qual é a natureza química desses imunógenos? Então, aqui nós já estamos falando de imunógeno, significa que nós estamos falando de antígenos capazes de induzir uma resposta imunológica. Então, a maioria dos imunógenos, eles são proteínas. Os seres vivos, eles se baseiam muito nessa base proteica, né? Nós somos basicamente formados de proteínas. São as proteínas que estarão induzindo a nossa, mantendo o nosso sistema funcionante e organizado, né? Cumprindo um papel importantíssimo. Então, as proteínas é um dos principais imunógenos. Então, a maioria dos imunógenos. E essa proteína, como eu falei, então nós acabamos de ver que a proteína, ela precisa ser complexa. Aliás, o antígeno ele precisa ser complexo. Então, quando eu tenho, por exemplo, proteínas agrupadas com açúcares, que a gente chama de glicoproteínas, eu tenho uma molécula mais complexa, né? Uma glicoproteína, proteína associada com açúcar. Quando eu tenho uma lipoproteína, proteína associada com lipídio, eu tenho uma molécula mais complexa, contemplando lá aquela questão não própria, estranheza, tamanho e capacidade de ser degradado pelas células fagocíticas. Então, quando perguntar quais são os principais, a natureza química desses imunógenos, a principal delas são proteínas. A maioria desses antígenos, eles são de origem proteica. O segundo lugar fica com os polissacarídeos, puros ou lipopolissacarídeos. Novamente mostrando para vocês, quanto mais complexa for essa molécula, mais ela induzirá a resposta imunológica. Então, polissacarídeos, eles também são importantes antígenos indutores de resposta imunológica. Então, nós temos exemplo, por exemplo, nos micro-organismos, que nós falaremos no próximo assunto, que são os micro-organismos. Vamos ver que na superfície das bactérias, principalmente das bactérias gram-negativas, nós temos o LPS, que são lipopolissacarídeos. Olha, lipopolissacarídeos. Essas substâncias presentes na parede celular bacteriana são indutoras de resposta imunológica. Não são indutoras de resposta, são indutoras de sinais clínicos como a febre, por exemplo, né? Então, os polissacarídeos, eu estou dando exemplo das bactérias, mas eles são encontrados em outros micro-organismos também. Então, eles são também o segundo lugar de imunógenos, de substâncias capazes de induzir a resposta imunológica. Depois nós temos os ácidos nucleicos,
Só que os ácidos nucleicos, eles são pobremente imunogênicos. Por que os ácidos nucleicos são pobremente imunogênicos? Porque os ácidos nucleicos, eles estão dentro da célula. E até agora, então vejam só, o material genético, o ácido nucleico, ele está dentro tanto do micro-organismo quanto dentro das nossas próprias células. E até agora, eu não falei para vocês em nenhum elemento do sistema imunológico que tem ação no interior da célula. O que eu tenho falado aqui para vocês é que o sistema imunológico, ele reconhece coisas da superfície da célula. Então, ele não vai entrar na célula, né? Tem alguma célula que eu falei para vocês do sistema imunológico capaz de adentrar dentro de uma célula bacteriana? Não tem mesmo, porque isso é até impossível, que uma célula bacteriana ela é muito menor do que uma célula fagocítica, por exemplo. Então, esses elementos que a gente está falando aqui, tanto anticorpos, que a gente vai começar a falar agora, quanto as células do sistema imune que nós já falamos, elas reconhecem coisas estranhas na superfície de um micro-organismo, por exemplo. Então, se o material genético ele é internamente, ele vai ser pobremente imunogênico, não vai ser reconhecido. Há uma exceção nessa questão. Quando é que eles tornam-se imunogênicos? Quando eles estão livres, ou seja, quando estão fora da célula, ou quando este material genético, ele é um material genético diferente do nosso material genético. Que eu acabei de falar para vocês de antígenos, e antígenos são coisas estranhas. Em material genético, por exemplo, DNA de fita dupla, ele é o nosso material genético. Então, ele jamais seria reconhecido como simples. Mas em que situação o material genético pode ser reconhecido como antígeno? Quando ele está em fita simples, né? Nosso material é fita dupla. Se eu tenho um material genético livre, tá? Não é no interior da célula, livre, fora da célula, significa que aquilo é estranho, que está acontecendo algo errado. E eu vou atuar como sistema imunológico em relação a isso. Essa fita simples pode ser de um micro-organismo, como, por exemplo, um vírus, né? Nós sabemos que os vírus são intracelulares obrigatórios. Nós sabemos que o material do vírus ele está dentro de um capsídeo, mas muitas das vezes esse capsídeo ele se romperá. Muitas vezes esse vírus, quando sai de uma célula para infectar outra, ele estará livre no meio, né, nos nossos líquidos corpóreos. Muitas das vezes eles serão atacados, muitas das vezes eles serão rompidos e esse material genético de fita simples estará agora disperso. E este material genético de fita simples será reconhecido como estranho. Quando esse material genético está complexado com proteínas, olha aí a estranheza da molécula voltando. Então, se eu tenho fita simples e ainda complexado com determinadas proteínas que não são próprias, isso vai ser considerado também como não próprio e o sistema imunológico entrará em ação. Então, são nessas situações em que o material genético é capaz de induzir a resposta imunológica, né? É a exceção. Então, como eu falei para vocês, os ácidos nucleicos são pobremente imunogênicos. Nós temos também os lipídios, mas os lipídios, eles são pouco imunogênicos também. Mas desde que esse lipídio seja simples, né? Seja um lipídio de membrana celular, por exemplo, porque se esse lipídio tiver complexado a uma proteína, nós vimos que ele é um dos principais imunógenos, tá? Então, quando eu tenho lipídios simples, eles também são poucos imunogênicos, visto que a maioria das nossas células, todas as nossas células, tem membrana contendo lipídios. Lipídios estão presentes em diversas reações metabólicas, e eu atacar material genético e eu atacar lipídio seria complicado e eu poderia reconhecer coisas próprias como estranho. Então, é por isso que ácido nucleico e lipídios são pobremente imunogênicos. Então, fica a categoria aí dos principais imunógenos são proteínas e polissacarídeos. E aí nós temos, então já sabemos quais são esses principais antígenos, e nós temos tipos de antígenos, e esses tipos de antígenos eles são classificados em duas categorias. Antígenos T independentes e antígenos T dependentes. O que é que significa isso? Então, vejam só, vamos tentar acompanhar dentro do nosso sistema a entrada de um antígeno, né? O antígeno vai entrar no meu sistema,
ele será reconhecido por uma célula fagocítica, será fagocitado, processado, e a parte estranha desse antígeno será apresentado para o linfócito TCD4, que é a célula, que é o linfócito responsável por orquestrar a resposta imunológica, inclusive estimulando o linfócito B a produzir anticorpos. Então, um antígeno que é considerado T independente, ele não precisa desse caminho que eu estou falando para vocês. Ele sozinho, quando ele entra, ele é capaz de estimular diretamente o linfócito B. Porque se vocês perceberam na resposta imunológica, o final da resposta imunológica é a produção de anticorpos, que ajudarão na debelação daquela infecção estabelecida naquele momento e que ficarão circulando para contato secundário, para reagir de forma mais específica. Então, quando eu tenho um antígeno T independente, ele não precisa de toda esta via, ele é capaz de estimular. Então, entrou no meu sistema e eu tenho já o linfócito B de memória, ele é capaz de estimular esse linfócito B de memória. Nós não podemos esquecer que nós já falamos do linfócito B de memória quando nós conversamos lá dos linfócitos, quando estava falando dos elementos celulares. Então, os linfócitos B de memória, eles já têm anticorpos na sua superfície, né? Esses anticorpos estão circulando. Então, entrou o antígeno, se esse anticorpo na célula de memória for o anticorpo produzido para reconhecer esse antígeno, ele já pode se ligar agora neste antígeno. E este linfócito B, ele será estimulado agora já a produzir novos anticorpos. Então, esse antígeno não precisa passar por todas essas vias de fagocitose, apresentação para linfócito TCD4, até produzir anticorpos. Eles estimularão diretamente os linfócitos B a produzir anticorpos, sem necessidade da célula auxiliar que eu falei para vocês. Qual é o exemplo de antígeno que faz isso? Os polissacarídeos. Olha aí, a segunda categoria mais comum de imunógenos. Então, os polissacarídeos, eles são capazes de fazer isso, desde que eu tenha uma célula de memória capaz, com a presença de um anticorpo na superfície, capaz de reconhecer aquele antígeno. Então, é por isso que a gente diz que esse antígeno ele é T independente. Ele não necessita ser apresentado pelo linfócito T. Ele não precisa ser reconhecido pelo linfócito T para poder produzir anticorpos. Ele já pode estimular diretamente e recebe a denominação de antígenos T independentes. E aí eu tenho os antígenos T dependentes, que é a segunda categoria. E aí, pela definição do primeiro, nós já sabemos que esses antígenos, eles dependem de quem? Do linfócito T para que haja o estímulo do linfócito B para produzir anticorpos. Então, nesta situação, o antígeno vai entrar, ele terá que passar por todas aquelas vias, fagocitose, processamento, apresentação na superfície. O linfócito TCD4 tem que se ligar aqui, ser estimulado, e agora ele vai produzir substâncias para orquestrar a resposta imunológica, inclusive levando à produção de anticorpos. Então, a produção desses anticorpos, eles precisam de quem? De todo esse processamento, inclusive do T, do linfócito TCD4. É por isso que a gente diz que esse antígeno é T dependente. Eles não estimulam diretamente a produção de anticorpos, necessitando da intermediação desse linfócito TCD4 para que seja orquestrada a resposta imunológica e, no final, a produção de anticorpos. Quem faz isso? Normalmente as proteínas, né? Então, se eu perguntar para vocês, qual é, então, o mais comum de acontecer? Se nós sabemos que as proteínas são os antígenos mais comuns de estar presente, de adentrar o nosso sistema, é lógico que a resposta será montada, na maioria das vezes, pela via do antígeno T dependente. Terá que ser fagocitado, processado, apresentado, estimulado o linfócito a orquestrar a resposta imunológica. Então, aqui a gente define o que é um antígeno T dependente e um antígeno T independente. Nós temos uma categoria de antígenos. Então, eu falei para vocês, eu tenho antígenos mais simples, antígenos mais complexos. E eu tenho antígenos mais complexos ainda, que a gente chama de superantígenos.
Então, quando eu tenho um antígeno convencional, né, eu tenho uma pequena produção de população de linfócito T. Porque, vejam só, se o antígeno que entrou ele é simples, eu não vou precisar de toda uma resposta exacerbada para poder debelar aquele antígeno, né? Não esqueça que eu falei a proporção da resposta. Se o antígeno é simples, a minha resposta será na mesma proporção. Se o antígeno é mais complexo, a minha resposta será um pouco mais complexa. Se eu tenho um superantígeno, a minha resposta também será exacerbada, será elevada. Então, é na mesma proporção que eu, como sistema imunológico, vou responder a isso. Então, nos meus antígenos convencionais, eu não tenho esse grande estímulo. Ah, professor, mas não vai reagir? Vai. Mas só que eu vou ter uma resposta mais branda, mais simples. Vou produzir uma pequena população de linfócitos para montar, para orquestrar aquela resposta, e a gente chama isso de uma resposta monoclonal. Nós não podemos esquecer que o linfócito TCD4, ele tem a função de reconhecer aquele antígeno apresentado pela célula fagocítica, e agora ele vai cumprir a sua função. E qual é a função? Orquestrar a resposta imunológica. Produzir substâncias para produzir novos linfócitos para ajudar ele na resposta. Produzir substância que estimulará o linfócito B a produzir anticorpos. Tá? Então, nessa questão aqui, como o antígeno é convencional, é simples, ele produzirá pequenas subpopulações de linfócitos, e não precisa produzir em grande quantidade. Então, só uma subpopulação de linfócitos seria suficiente. É por isso que eu tenho aqui, que a gente chama de uma resposta monoclonal. Quando eu entro em contato com um superantígeno, né, que é aquele antígeno complexo, que é aquele antígeno que vai causar distúrbio grandioso dentro do meu sistema, eu tenho já uma resposta diferenciada, eu tenho uma produção de diversas subpopulações de linfócitos, que a gente chama de resposta monoclonal. Eu preciso disso para responder satisfatoriamente aquele superantígeno, aquela molécula que está produzindo um distúrbio acentuado dentro do meu sistema. E aí, dentro da nossa área, nós temos exemplos de alguns superantígenos. Então, por exemplo, endotoxina estafilocócicas são considerados superantígenos, que a gente vê isso acontecendo muito na questão das intoxicações alimentares, né? Isso também é muito comum e é muito palpável no nosso dia a dia. Eu vejo notícias dos meios de comunicação, por exemplo, uma festa em que 20 pessoas comeram um determinado alimento e daqui a pouco elas estavam com repercussões clínicas, vômito, diarreia, né? Isso é uma intoxicação produzida por uma substância. Vejam, não é pelo micro-organismo em si. O micro-organismo está presente no alimento, principalmente o Staphylococcus aureus, que produz essas endotoxinas. Então, a pessoa manipulou o alimento, manipulação inadequada, acabou deixando os estafilococos ali. Eles, nesse ambiente nutritivo, se multiplicam, produzem essas toxinas que eles usam normalmente para se ambientar naquele local, produzem essas substâncias, e quando essas pessoas ingeriram essa substância, elas ingeriram essas toxinas. E a repercussão ela é imediata devido à característica deste antígeno, desta toxina, desta endotoxina, ser considerada um superantígeno. Então, nós sabemos da nossa experiência do dia a dia que a resposta ela é imediata. 10, 15 minutos, todo mundo que se alimentou, todo mundo que ingeriu aquela endotoxina, tem a repercussão clínica imediata. Nesta situação, né, eu não tenho a minha resposta imunológica não leva tempo para ser montada, e devido à natureza desse antígeno, a resposta imunológica não tem tempo para se montar e reagir. E aí a gente tem essas repercussões clínicas imediatas, já que a gente está falando de um superantígeno. Nós temos ainda dentro desse grupo, né, desse gênero dos estafilococos, uma toxina que a gente chama de toxina responsável pelo choque tóxico. Essa substância também, essa toxina, ela é produzida por esse grupo de micro-organismos. E vejam, se
toxina ela é localizada, ela está presente num determinado local, a resposta ela será local. Mas se essa toxina, então, por exemplo, lá na intoxicação alimentar, ela é pontual. Qual é a presença que ela, qual é o local que ela está presente? Qual é o sítio que ela está presente? Gastrointestinal. Mas a toxina do choque tóxico é quando esta toxina ela cai sistemicamente. Caiu na nossa corrente sanguínea, nós temos conversado sobre isso aqui. Toda substância que está presente no sangue, ela está presente em qualquer parte do nosso corpo. Nós exemplificamos isso para mostrar para vocês que as células do sistema imune que estão no sangue, elas estão presentes em qualquer local do nosso corpo. Então, se eu tenho no meu sangue uma toxina agora, esse superantígeno, ela vai estar presente também em todo o meu sistema. E aí a minha repercussão agora não será mais pontual, como o caso lá da intoxicação alimentar, que foi gástrica. Não, agora a minha repercussão ela será sistêmica. Então é por isso, levando esse meu sistema a entrar em colapso, né? E aí eu tenho choque, que a gente chama de choque tóxico. Então isso pode acontecer? Pode, desde que essas substâncias consigam adentrar e chegar na corrente sanguínea. Professor, mas como é que isso vai chegar na corrente sanguínea? Eu preciso injetar? Não necessariamente. Estafilococcus aureus, por exemplo, ele pode causar infecção na corrente sanguínea. E se ele estiver presente na corrente sanguínea, ele vai produzir essas substâncias, e eu acabei de falar para vocês. Se a substância está na corrente sanguínea, ela está sistemicamente, e aí eu vou ter uma resposta sistêmica a esta substância, que é o choque e a síndrome do choque tóxico que eu estou falando para vocês. Tá? Então, dentro da minha área, o que eu tenho que fazer? Evitar essas situações. Então, se por exemplo, eu sei que o Staphylococcus aureus vive na nossa pele, por exemplo, é lógico que quando eu for fazer uma punção, eu vou tomar o cuidado de higienizar a superfície da pele para evitar, no momento da punção, levar este micro-organismo para a corrente sanguínea. Porque se eu deixar ele na corrente sanguínea, dependendo da quantidade, dependendo do sistema imunológico do meu cliente, eu posso ter um problema desse daqui. Acabei de deixar um micro-organismo que tem o potencial de produzir esse superantígeno dentro da minha corrente sanguínea. Então, só trazendo aqui para dentro da nossa área. Eu tenho aqui também as toxinas da esfoliação, causada por outro grupo, né, que são os estafilococos, causando uma repercussão que a gente chama de síndrome da pele escaldada, que acontece principalmente em neonatos. Se você tiver a oportunidade de um dia visualizar um paciente, um cliente acometido por essa síndrome, vocês vão ver que a pele toda descama, a pele toda, a superfície da pele toda é descamada. É por isso que é chamada de síndrome da pele escaldada, devido a essa característica clínica. Então, é da cabeça aos pés que vai ter a lesão dessa pele. E aí, como se tivesse realmente jogado algo quente e aquela pele tivesse morrido superficialmente. Mas quem é que está produzindo isso? É uma toxina produzida por esse grupo de micro-organismos, chamada de toxina esfoliativa. Essa toxina esfoliativa é responsável por isso. Então, em neonatos, há casos em que essa síndrome aqui se instala. Então, o estafilococcus acaba colonizando a superfície da célula, produzindo essa toxina da esfoliação. A resposta imunológica colabora, porque eu estou falando de um superantígeno, não podemos esquecer isso. Então, se eu tenho um superantígeno sendo produzido, eu vou ter uma resposta exacerbada do sistema imunológico para tentar combater. Então, a toxina produzindo dano, junto com a resposta imunológica exacerbada, é por isso que eu vejo esse dano tecidual extenso na superfície da minha pele. Né? Então, eu mostro para vocês aqui que essas substâncias, esses superantígenos, eles são extremamente perigosos, justamente porque eles produzirão uma estimulação, né, exacerbada do sistema imunológico, e isso aqui vai trazer, dependendo do local, uma repercussão, apesar de grave, mas um pouco mais simples, mas outras bem graves, como, por exemplo, o choque tóxico e a síndrome da pele escaldada. Os estreptococos, que são outro grupo de micro-organismos, eles também produzem antígenos, que a gente chama de exotoxinas pirogênicas.
e elas são responsáveis também, se estiverem presente na corrente sanguínea, por choque, né? Então, o antígeno, vejam, o nosso sangue, normalmente, ele é estéril. Micro-organismo, toxinas, substâncias estranhas presentes na minha corrente sanguínea representam um grande perigo, porque agora ele pode causar uma repercussão sistêmica. Essas doenças associadas à exposição aos superantígenos, como eu já comentei aqui com vocês, ela promove uma hiperativação do sistema imune, e essa hiperativação também tem o seu papel preponderante neste dano ao meu sistema, né? Eu comentei já com vocês. Então, se o antígeno produz uma resposta exacerbada, os elementos do sistema imunológico também têm o seu papel preponderante no dano tecidual. Então, não é só o antígeno, não é só o micro-organismo que está entrando no meu sistema, que está promovendo aquele dano. Eu tenho também um papel da resposta imunológica. É por isso que a minha resposta imunológica ela não pode ser hipossuficiente nem exacerbada. Ela tem que ser na medida. Só que nessa situação que nós estamos falando aqui de superantígeno, não tem como ela não responder de forma exacerbada. Tá certo? Então, esta é aqui a situação desse superantígeno. Então, o que eu quero que fique para vocês é que nós temos antígenos mais simples, nós temos antígenos intermediários e nós temos antígenos altamente complexos e imunogênicos como os superantígenos. Essa tabela aqui, ela mostra, porque eu falei para vocês agora em determinado momento, em que, quando eu falei, por exemplo, do material genético, que ele é pouco imunogênico, falei para vocês que os elementos do sistema imunológico, eles não reconhecem coisas no interior da célula. Eles reconhecem coisas na superfície. Então, quando nós falamos de células de micro-organismo, por exemplo, esses micro-organismos eles têm na superfície uma diversidade de moléculas, que a gente chama de PAMP, né? Do inglês, que é, de trás para frente, padrão molecular associado ao patógeno, que é aquele biomicro-organismo capaz de causar uma infecção. Então, o que é que ele tem na superfície, professor? Qual é esse padrão molecular de superfície desses micro-organismos? São os componentes da parede celular microbiana, né? Parede celular é o que reveste a célula. Então, os componentes dessa parede celular uma dessas moléculas. Carboidratos presentes na superfície contendo manose. Poliânios, que são substâncias de superfície. Lipoproteínas. Lipopolissacarídeos, flagelos, né? Material genético, mas professor, você acabou de falar que o material genético não está na superfície, mas se o material genético ele estiver disperso, nós vimos que ele é capaz de induzir a resposta imunológica. Então, isso aqui são exemplos de moléculas ou de padrões de moléculas presentes na superfície de micro-organismos, por exemplo, capazes de induzir a resposta imunológica. Só que quem reconhece esse padrão são padrões, são receptores das células do sistema imunológico. Nós vimos, por exemplo, que a célula, um granulócito, ele só libera as suas substâncias quando ele é estimulado, né? Quando alguma coisa se liga nos seus receptores de superfície para ele poder liberar. Então, nós falamos aqui que a forma de comunicação entre as células são principalmente duas. O contato, mas não é um contato simples, é ligação de molécula da célula do sistema imunológico com a ligação da molécula do micro-organismo, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Então, essas moléculas de superfície das células fagocíticas, a gente chama de receptores de reconhecimento de padrão. Reconhecer qual padrão? O padrão molecular presente lá na superfície do meu micro-organismo. Então, o que é que a gente tem aqui como reconhecedores desse padrão? Pode ser proteínas presentes em superfícies, as proteínas do complemento, que é um assunto que a gente vai falar, proteínas ligadoras de manose, diversos receptores que estão na superfície, como, por exemplo, a família Toll-like, que nós temos vários receptores. E olha aí como essa família de receptores Toll-like são capazes de reconhecer uma diversidade de padrões moleculares.
eles estão presentes na superfície das nossas células do sistema imunológico, capazes de reconhecer aquilo como estranho. Então, se eu tenho um micro-organismo que tem um padrão de moléculas na superfície, este padrão de moléculas é estranho para o meu sistema, as minhas moléculas das minhas células fagocíticas é que vão reconhecer isso como estranho através da forma de comunicação, contato que eu falei para vocês. Então, esse reconhecimento ele terá uma consequência biológica. Então, não é só reconhecer, é reconhecer e cumprir a sua função. É reconhecer e entrar em ação, interação para poder eliminar esse antígeno. Então, por exemplo, se eu tenho o RNA de fita dupla, por exemplo, complexado com uma proteína, como nós falamos, disperso, isso aqui será reconhecido pelo receptor Toll-like, presente na superfície de células. Qual é a repercussão? O que ele vai fazer? Vai produzir interferon, que é uma substância que está envolvida em indução de outras células para ajudar na resposta, né, principalmente em resposta a infecções virais. Então, essa tabela aqui é só para a gente ter uma ideia de que não é simples, né? Isso é altamente complexo. Eu preciso reconhecer esses padrões presentes na superfície do micro-organismo através dos meus receptores, das minhas células, é eles que reconhecerão. E ao reconhecer esse padrão como estranho, eles montarão uma resposta imunológica, que é o que a gente coloca aqui como consequências biológicas. Tá? Só para a gente ter uma ideia, aí dê uma olhada um pouco maior, fazendo a relação entre o padrão molecular do micro-organismo, o receptor que reconhece e a sua consequência biológica. Tá? Então, essa questão inicial é um aprofundamento que nós fizemos em relação aos antígenos, porque é sobre esses antígenos que todos os elementos do sistema imunológico se debruçarão para eliminá-lo, né? Que é o principal objetivo do nosso sistema imunológico. Então, não tem como eu começar a falar de anticorpos sem antes conversar, aprofundar um pouco mais sobre esses antígenos. E agora nós já sabemos que esses antígenos, eles são principalmente de origem proteica e polissacarídica, que eles precisam ser estranhos, que eles precisam ser complexos, que eles precisam ser degradados com facilidade para que tenha uma resposta imunológica, e também falamos da categoria especial, que são os superantígenos. E agora nós vamos entrar conversando sobre o elemento molecular do sistema imunológico, que são dois que nós vamos conversar aqui, os anticorpos e as proteínas do complemento. Então, vamos começar a falar pelos anticorpos, já que eles se complementam, são fabricados especificamente para reconhecer esses antígenos que nós acabamos de falar. Então, os anticorpos, eles também são conhecidos como imunoglobulinas. Eles são molécula glicoproteica produzida pelos linfócitos. Então, muita coisa que a gente está falando aqui não é mais novidade. Nós já sabemos, quando falamos das células do linfócito B, que são eles que produzem os anticorpos, né? Então, nós já falamos da origem dessa molécula, que ela é glicoproteica. Então, é uma molécula glicoproteica produzida por linfócitos B em resposta aos imunógenos, né? Então, eu produzo aquele anticorpo para reconhecer especificamente um imunógeno. Olha aí o termo voltando aqui. Imunógeno significa o quê? Aquele antígeno com capacidade de estimular a resposta imunológica. O anticorpo, eu já adianto para você, ele não terá uma função efetora. Como assim, professor? Então, por exemplo, uma célula fagocítica, ela tem uma função efetora, porque ela reconhece o antígeno, ela fagocita, ela processa, ela apresenta para o linfócito TCD4, como nós repetimos várias vezes aqui. O anticorpo, não. Ele se liga, simplesmente ele se liga na superfície. É lógico que ele tem uma funcionalidade que nós já vamos ver qual é, mas a função principal dele é ligar. E esta ligação na superfície do antígeno vai estimular diversos elementos do sistema imunológico. Então, se não existissem os outros elementos do sistema imunológico, existisse só o anticorpo, ele só bloquearia o antígeno, mas não processaria, não eliminaria aquele antígeno, porque, como eu estou falando para vocês, ele não tem uma função efetora
de processar, de destruir. Uma célula fagocítica tem. Então, ela vai fagocitar o antígeno, vai processar, vai quebrar, vai eliminá-lo, né? O anticorpo não tem. Então, a função primária dele é ligação ao antígeno específico para qual ele foi fabricado. A função secundária é mediar funções efetoras. O professor, o senhor falou que o anticorpo não tem função efetora. Não, mas ele medeia esta resposta, esta função efetora, né, produzida pelas células e por outros elementos, inclusive por proteínas, tá? Então, a função primária dele é bloquear o antígeno, a função secundária é mediar a resposta. E eu já digo para vocês que mediar significa anticorpo circulante, ele não induz função efetora. O anticorpo ele tem que estar ligado, parado na superfície de algo. Um anticorpo parado na superfície de algo, de um antígeno, no caso, porque ele só vai se ligar no antígeno, ele estimula diversos elementos do sistema imunológico. Então, olha só. Olhando para essa figura, para a gente entender a função desse anticorpo, o que é que ele é capaz de fazer. Primeiro, ele é produzido por que célula? Não é mais novidade, ele é produzido pelos linfócitos B. Esses linfócitos B produzirão esses anticorpos. Olha lá, aquela molécula glicoproteica em forma de Y são os anticorpos e eles terão a sua funcionalidade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, um linfócito B. Eu tenho um micróbio, né, um micro-organismo, como você queira entender. Nós falamos, quando falamos de antígenos ainda há pouco, que não precisa ser todo o micro-organismo que seja estranho. No caso desse micróbio aqui, é essa molécula de superfície que é estranha, que é considerado o antígeno. Então, eu tenho um antígeno aqui. Aí eu queria perguntar para vocês, olhando para esta figura aqui, eu queria perguntar para vocês, este antígeno, ele é um antígeno T-dependente ou um antígeno T-independente? Vamos lá, eu gostaria de interagir um pouco mais com vocês. Alguém poderia me dizer? Esse Independente, professor? Oi. T-dependente? Oi? Independente? Ele é um T-independente. Por que, Juliane, ele é T-independente? Eu acho que porque ele não precisa de ajuda, alguma coisa assim. Não, Precisa calma aí. de outro. Vamos organizar a nossa ideia. Na verdade, ele é T-independente porque ele não precisou passar por todo aquele processamento que eu falei, ó, fagocitado, processado, apresentado por linfócito TCD4 para depois produzir anticorpos. Vocês estão vendo que eles estão estimulando diretamente o linfócito B? Então, ele não precisou do linfócito T. Não, ele está estimulando diretamente o linfócito B. Só que esse linfócito B é o linfócito de memória, não podemos esquecer isso. Olha aqui o anticorpo na superfície dele, né, guardando memória. Então, ele está estimulando diretamente o linfócito B a produzir anticorpos. Por isso, ele é um antígeno T independente, né? Ele está estimulando diretamente o linfócito B. Muito bem, é isso mesmo que eu quero de vocês. E aí, essas substâncias já foram produzidas, como a gente está falando de anticorpos. Se ele não tem função efetora, o que é que ele vai fazer? Esses anticorpos, uma das funções dele é neutralizar o antígeno, o micro-organismo aqui, o meu micróbio, né? Então, ele vai neutralizar outros micróbios, ó. Claro, desde que aquele micróbio tenha o quê? O antígeno para qual ele foi fabricado para reconhecer. E isso a gente chama de neutralização do micróbio ou da toxina, porque nós já falamos que antígenos não necessariamente é um micro-organismo, pode ser uma molécula. E se foi para a molécula que ele foi fabricado, ele vai neutralizar essa molécula também. Esse anticorpo ligado aqui na superfície do micro-organismo, ele pode, isso a gente chama, quando ele está ligado na superfície, a gente chama de opsonização. Então, toda vez que ele se liga na superfície de algo, eu digo que ele está opsonizando aquela superfície. Então, aqui nesta figura, ele está opsonizando a superfície do micro-organismo. Ele está ligado na superfície do micro-organismo. E eu acabei de falar para vocês que anticorpo parado,
ele vai mediar outra resposta, ele vai sinalizar. Então, o anticorpo parado, quando ele está parado, significa que ele está sinalizando, olha, isto que eu estou ligado, esta superfície que eu estou ligado, estou parado aqui na superfície, é estranho. E simplesmente dele estar parado, ele é capaz de estimular outros elementos, inclusive os elementos celulares, como as células fagocíticas, por exemplo. Olha aqui, o anticorpo ligou na superfície desse micro-organismo, está opsonizando, está parado aqui na superfície. Este macrófago que estava circulando próximo aqui, tem um receptor, ó. Este receptor presente na superfície do macrófago, ele se encaixa perfeitamente na porção FC do anticorpo, como a gente está vendo aqui, ó. E esta ligação foi capaz de estimular a célula fagocítica a entrar em ação e cumprir a sua função. Qual é a função? Fagocitose. Agora ele vai englobar este micro-organismo aqui, destruir, processar e dar continuidade na resposta imunológica, tá? Então, nós já vemos aqui duas funções do anticorpo. Primeiro, é neutralização. Segunda, opsonização para estimular células fagocíticas. Nós temos também a funcionalidade de citotoxicidade dependente de anticorpo. Então, por exemplo, um anticorpo que se liga na superfície de uma célula, como a gente vê aqui, pode estimular um linfócito, que nós já falamos, que é o linfócito natural killer, ou célula NK, a destruir esta célula aqui, desde que esse anticorpo ele reconheça aqui na superfície. Então, se ele reconhecer um antígeno na superfície de uma célula, ele vai estimular a NK a destruir. Então, vamos imaginar que essa aqui seja a célula de um micro-organismo. Esse micro-organismo tem um antígeno aqui na superfície, já tem um anticorpo produzido contra esse antígeno, se ligou na superfície desta célula e, ao se ligar, além da célula fagocítica, ele pode também estimular a natural killer a cumprir a sua função. Só que, olha aí a importância da gente saber a funcionalidade de cada célula. De uma célula fagocítica é fagocitose, então aqui ele vai promover a fagocitose. De um natural killer, qual é a função dele? Degranular, jogar aquelas substâncias para destruir a célula. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma célula, pode ser a célula de um micro-organismo, com um antígeno na superfície. Eu tenho um anticorpo que se ligou, e esse anticorpo ligado faz com que a natural killer se ligue nesta porção FC do anticorpo. E esta ligação é suficiente para informar, para comunicar, dizendo, olha, esta célula é estranha, destrua ela. E aí a NK vai entrar em ação, destruindo, cumprindo a sua função, jogando seus grânulos e destruindo essa célula. Por isso que a gente diz que a NK age através da citotoxicidade, ou seja, ela destrói células, mas não vai destruir qualquer célula. Ela vai destruir células que sejam estranhas como a desse micro-organismo. E quem vai dizer para ele que essa célula é estranha? O anticorpo que está ligado lá na superfície. Então vejam como é engenhoso, né, esta comunicação, esta forma. Vejam como o anticorpo aqui é um sinalizador, é um mediador desta resposta efetora. O professor ainda não entendia o que é resposta efetora. Efetora é aquele elemento que chega para destruir, para eliminar aquele antígeno que é a principal função. Então, os elementos efetores aqui, nesta situação apresentada, são os elementos celulares, a célula fagocítica e a célula natural killer. E quem mediou essa resposta, quem mediou essa ação da célula fagocítica da natural killer? O anticorpo, tá? Que é esta função secundária que eu estou falando para vocês. Os anticorpos também serão capazes de estimular um grupo de proteínas que a gente chama de proteínas do complemento, né? Mas eu vou deixar isso aqui para nós conversarmos no assunto específico de sistema complemento. Lá eu volto a trazer para vocês a informação dos anticorpos como mediadores da resposta efetora. Então, entendendo essa questão, nós vamos entrar agora em conhecer um pouquinho mais esses anticorpos. Porque vocês hão de convir que nós já temos conhecimento, nós já sabemos o que é um antígeno, como é um antígeno, nós já sabemos como é a função do anticorpo, que é a ligação numa região específica desse antígeno. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais em relação a
a estrutura desse anticorpo. Então, a estrutura básica das imunoglobulinas, vão se adequando a este termo, porque nos livros vocês vão ver diversas denominações, imunoglobulinas, anticorpos, tá? Então, a estrutura básica das imunoglobulinas ou anticorpos, todas as imunoglobulinas possuem a mesma unidade básica. Quais são essas unidades básicas? Né? Nós já vimos que o anticorpo ele é didaticamente similar a um Y, né? Como a gente pode ver aqui. E ele tem cadeias leves, que são essas aqui, ó, essas menores, e cadeias pesadas, que são essas outras duas aqui. Então, essas cadeias leves e pesadas mostram realmente o tamanho, né? Então, quando eu digo cadeia leve, é porque esta porção da molécula ela é pequena. Eu estou falando de peso molecular. Então, vejam, são partes, né? Esses anticorpos são partes que se juntam. Cadeias leves que se juntam a cadeias pesadas, formando esse anticorpos. Quem une essas duas cadeias aqui são as pontes de sulfeto, que são esses traços brancos aqui. Então, veja como as pontes de sulfeto, elas ligam a cadeia leve com a cadeia pesada, elas ligam essa porção aqui da cadeia pesada. Eu tenho região, então, essa ligação de sulfeto, ela é uma ligação que ela produz uma maleabilidade a esta molécula, a este anticorpo. Quando eu digo maleabilidade, é que ela não fica uma molécula rígida, ela é capaz de ter regiões que a gente chama, é capaz de ter flexibilidade. E essa flexibilidade é conferida justamente por essas ligações, ou por essa região aqui, que a gente chama de região de dobradiça. E a importância dessa flexibilidade da molécula, de não ser uma molécula rígida, está presente aqui nesta figura, por exemplo. Então, vamos lá, vamos revisar um pouquinho aqui. Então, eu tenho aqui um determinante ou um antígeno na superfície dessa célula. Ó. Então, vamos lá. Imagina que isso aqui é um micro-organismo, isso aqui é a membrana do micro-organismo. Olha o antígeno na superfície, como eu falei, normalmente são moléculas de superfície. Está aqui os antígenos na superfície. Professor, pode ser um lipopolissacarídeo? Pode. Pode ser uma proteína? Pode. Tá? Foi isso que nós falamos, a origem dos antígenos. Então, imaginar que isso aqui é um lipopolissacarídeo presente na superfície de uma bactéria. Eles estão a uma certa distância. E olha aqui o meu anticorpo se ligando especificamente nesses antígenos. Esta porção da molécula é a porção que se liga ao antígeno, como a gente pode ver aqui nesta figura. Esta região é a região de dobradiça, que confere à molécula a sua plasticidade ou a sua flexibilidade. Olha aqui, se em uma determinada situação, agora esses dois antígenos não estivessem mais nesta distância, estivessem um pouco mais distante, se essa molécula fosse rígida, não teria como ela se ligar mais nesses antígenos. E aí correria o risco, por exemplo, de ela não reconhecer mais aquele antígeno. Mas devido a esta flexibilidade da molécula, olha aí, apesar destas moléculas estarem agora um pouco mais distantes, olha aí como ele tem esta flexibilidade, permite que mesmo assim ele consiga se ligar a este antígeno. Então a molécula, o anticorpo, ele não é uma molécula rígida, ele é uma molécula flexível. Então aqui, ó, anticorpo formado por cadeias leves e pesadas, que são ligadas através de pontes de sulfeto. Eu tenho a região variável, que é esta região aqui, que se liga ao antígeno, como a gente pode ver aqui. E eu tenho a região constante, que é esta região aqui, ó. É esta região que fica apontando para o lado externo, como a gente pode ver. Olha aqui, ó, porção que a gente chama de porção FC. É aqui que a natural killer vai se ligar, é aqui que o receptor da célula fagocítica vai se ligar e conseguir entender que o anticorpo está dizendo para ele, olha, isto que eu estou ligado é estranho. Tem diversas outras formas que vocês podem ver esses anticorpos, então todas aqui é para melhorar, para facilitar, né? Então essas imagens um pouco mais trabalhadas, ou essa em formato de Y, é para melhorar o nosso entendimento.
Então, aqui nós temos ó, uma imagem tridimensional, né, de uma imunoglobulina, como a gente pode ver aqui. Olha o nome, imunoglobulina. Né? Elas estão dentro de uma categoria de proteínas globosas. Olha como elas são mais globosas, mais arredondadas. Mas ainda permanece aquela estrutura, ó, como se fosse um formato de Y. Aqui uma forma estendida, mostrando, já que ela é uma proteína, né, uma glicoproteína, mostrando os diversos aminoácidos que estão se ligando para formar essa proteína. Essas imunoglobulinas ou anticorpos, elas são classificadas em 5 categorias e que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, a gente ouve muito falar de IgM, IgG, né, são as mais comuns da gente ouvir falar. Por que elas são classificadas nessas categorias? Vejam, não é que são anticorpos diferentes, não. É o mesmo anticorpo, vai ter cadeia leve, cadeia pesada, vai reconhecer antígeno do mesmo jeito, vai ter a porção variável e a porção fixa. Elas são classificadas dentro dessas 5 categorias, levando em consideração pequenas diferenças que elas possuem. E pequenas diferenças presentes na cadeia pesada, que é esta região aqui, ó. Então, essas duas moléculas aqui, ó, vejam que ela tem cadeia leve, ela tem cadeia pesada, as duas têm a mesma coisa. Mas elas têm pequenas diferenças aqui nessa cadeia pesada, ó, tá vendo? Ó? Nesta porção FC, uma é menor e outra é menor. Uma tem uma quantidade menor de aminoácidos e outra tem uma quantidade maior. Então, levando em consideração essas pequenas diferenças, foi possível classificar elas em 5 categorias. As IgMs são chamadas assim porque elas têm esta cadeia chamada de cadeia gama, ou seja, as IgGs têm um determinado número de aminoácidos. As IgMs, porque possui uma cadeia pesada, esta região aqui que eu estou falando, do tipo mu, né? São letras aí do alfabeto grego. Então, a cadeia mu tem também um determinado. Então, por exemplo, só para exemplificar, a gama, só estou exemplificando, isso não é real, tá? Só estou exagerando para vocês tentarem entender. Então, a cadeia gama, a cadeia desta imunoglobulina tem 10 aminoácidos. Eu vou chamar os anticorpos que têm 10 aminoácidos da cadeia pesada de gama. Pronto. Aí eu dou a denominação IgM. A IgM tem 15 aminoácidos. Agora eu posso colocá-la em outra categoria. E assim, dependendo da característica dessa cadeia pesada, elas foram classificadas em categorias diferentes, que são as 5 que eu falei para vocês. IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, né? Dependendo de como da quantidade de aminoácidos dessa cadeia pesada, elas recebem essas denominações. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses anticorpos, né? Sobre essas 5 categorias. Onde eles estão presentes, qual é a funcionalidade dele, para a gente ter um conhecimento. Porque, como eu tenho falado para vocês, eu quero que vocês olhem para este assunto abstrato, eu quero que vocês olhem para este elemento molecular e consigam entender onde ele se faz presente, consigam entender a sua funcionalidade dentro da resposta imunológica. Então, vamos lá. Começando pela IgG. A IgG é um monômero. Um monômero significa que eu só tenho uma molécula, tá vendo? Ó, então, quando eu tenho um anticorpo soltinho, sozinho, eu tenho um monômero, né? Onde é que eles estão presentes? Principalmente no soro. Então, soro, líquidos corpóreos, né? Sangue, linfa. 75%, então, principalmente 75% dessas imunoglobulinas, elas estão presentes onde? No sangue. Não é à toa que quando vamos fazer uma sorologia, qual é o material que eu coleto para analisar se tem ou não anticorpos? Sangue. Então, eu coleto sangue e vou olhar lá no soro deste paciente qual é a imunoglobulina que está presente. Então, a IgG, ela está presente no soro em grande quantidade. 75% delas estão presentes no soro. E os outros 25% presentes em outras regiões, né? Eu como elemento do sistema imunológico, eu não posso estar localizado, eu não posso estar só em um ponto. Eu tenho que estar disperso em todo o meu sistema. Mas a IgG está em grande quantidade na corrente sanguínea.
Ela pode passar pela placenta, né? Então, novamente, como é que ela passa? É essa porção FC aqui, que se liga lá nas células da placenta e consegue passar. Então, por que passa, professor? Porque passa da mãe para o feto, da mãe para a criança que está sendo gerada. Então, as experiências imunológicas da mãe estão sendo doadas agora. Lembra da resposta imunológica passiva que eu falei para vocês? Né? Quando a mãe doa aquela resposta imunológica. Então, foi por isso que nós tratamos sobre tipo de resposta imunológica antes de entrarmos aqui nesse assunto, para a gente ter um embasamento para poder conversar sobre isso. Então, essa imunoglobulina pode passar da mãe para a criança. Então, a mãe já está doando, né, um elemento do sistema imunológico. Vejam que a criança não precisou entrar em contato com o antígeno, mas se agora ela entrar em contato com o antígeno, ela já tem pelo menos uma barreira de defesa doado pela mãe, que são os anticorpos IgG, que passam pela barreira placentária. Elas são boas fixadoras do complemento, né? E isso eu vou deixar para falar para vocês lá nas proteínas no sistema complemento, quando a gente conversar. Mas eu retornarei com este assunto lá. Quando eu falar de sistema complemento, eu vou mostrar. Lembra da IgG, que eu falei que era uma boa fixadora de complemento? É por causa disso, e aí eu comento com vocês lá. A outra categoria é a IgM. A IgM, ela é um pentâmero, olha aí, né? Então nós vemos ali nós vimos aqui uma molécula que é um monômero, e agora a IgM, ela é um pentâmero, ó. É 5 anticorpos ligados, ó, todas da mesma categoria, todas reconhecedoras do mesmo antígeno, né? Elas estão ligadas aqui, ó. Então eu tenho 5 anticorpos aqui. Então eu tenho um pentâmero de cadeias leves e pesadas idênticas. Então não é que cada professor, então quer dizer que o anticorpo em determinado momento pode se ligar e formar um pentâmero? Não. Eles estão formados assim, no início da infecção. É por isso que no início da infecção eu tenho o quê? A IgM, que é esta molécula, que é este anticorpo com 5 anticorpos capazes de reconhecer, lógico, quem? O mesmo antígeno. Elas foram fabricadas para reconhecer o mesmo antígeno. É a terceira imunoglobulina mais comum no soro, então está no sangue, está novamente na sorologia. Normalmente eu vejo a presença de IgM ou IgG. É a primeira imunoglobulina produzida pelo feto. Então, olha só, a mãe já doou a IgG, já doou para o feto. Mas o feto agora já é capaz de produzir essa imunoglobulina, ele sozinho. Não esqueçam da imunidade inata, não esqueça dos elementos inatos. Esse feto ele já tem medula óssea, este feto, se tem medula óssea, já tem linfócitos B. Se ele tem linfócitos B, ele já é capaz de produzir os seus próprios anticorpos. Então, é a primeira imunoglobulina produzida pelo feto. Então, vejo que quando nós estamos em informação, nós já estamos adquirindo estes elementos do sistema imunológico para nos defender. Sejam nós mesmos produzindo, ou seja, recebido de forma passiva, como nós vimos lá quando a mãe doa a sua imunoglobulina através da barreira placentária. Ela é uma boa fixadora de complemento, ó, então já é 2 imunoglobulinas que eu estou falando que é boa fixadora do complemento. A IgG e a IgM. Volto neste assunto quando eu falar de sistema complemento. Quando ela está presente, então a IgM, ela pode estar presente na superfície do linfócito B como monômero, lá nas células de memória, né? Então ela funciona como um receptor para antígeno. Lembra aquela figura que eu mostrei? Vou voltar aqui, vou perder um tempinho, mas eu vou voltar para mostrar para vocês. Então, por exemplo, ó, tem um linfócito B e tem um anticorpo monomérico aqui na superfície. Então, na superfície do linfócito B. Então, pode ser uma IgM? Pode, só que não é a IgM pentamérica, é a IgM monomérica que está presente aqui na superfície. A IgM pentamérica, ela estará presente onde? No soro circulando. Mas, professor, por que eu produzo uma molécula pentamérica? É porque, vejam só, aqui com uma molécula pentamérica é capaz de eu fazer
o bloqueio de vários antígenos ao mesmo tempo, ó. Olha quantos antígenos eu estou bloqueando ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antígenos. Se fosse toxinas isso, eu estaria bloqueando 10 toxinas ao mesmo tempo. Se fosse 10 micro-organismos, se fosse presente na superfície de micro-organismos, eu poderia estar bloqueando 10 micro-organismos ao mesmo tempo. Então, no início da infecção, vocês hão de convir comigo que se uma infecção está se estabelecendo, significa que eu tenho muito antígeno naquele momento. E aí eu preciso de um anticorpo que consiga bloquear o maior número de antígenos possíveis. É por isso que no início da infecção, qual é a imunoglobulina que está presente? A IgM. Então, lá no exame, na sorologia que você estiver analisando, e você olhar e ver que a IgM está presente no soro do paciente, significa que a infecção é recente, que a infecção está acontecendo naquele momento, né? Justamente só por essa característica, só por saber dessa característica pentamérica da IgM e que ela é preponderante no início do processo infeccioso. Então veja o quão é importante eu ter entendimento sobre os anticorpos para eu poder fazer uma interpretação adequada no meu dia a dia de trabalho. Essa aqui é a imagem real de um artigo que eu peguei para vocês. Olha aí como é a IgM, né? Isso aqui não é masodidático, isso aqui é o real, o verdadeiro. Olha aí, uma pentamérica, 1, 2, 3, 4, 5 anticorpos. Olha como ela é globosa, como eu mostrei para vocês lá, né? Já que o nome dela é imunoglobulina. Então, elas estão ligadas aqui pela cadeia J. Aqui uma segunda imagem em que o autor conseguiu pegar no momento de ação dela. Olha só, eu tenho a minha mão aqui, imagine aqui, pentamérica. Eu consigo ligar em 5, né, na verdade 10 antígenos ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu nessa imagem aqui? Ela se ligou e cumpriu a função. Qual é a função? Ligar na superfície e agrupar, ó. E é isso que ela está fazendo aqui. Ela está agrupando os antígenos, né? Aqui ela está expandida e aqui ela está agrupando, tá? Então, essa aqui eu trouxe uma imagem real para a gente poder visualizar. Então, essas são as duas imunoglobulinas que nós... Pessoal, vocês estão escutando direitinho aí? Só um ok para mim, por favor. Sim, professor. Sim, professor. É porque apareceu uma mensagem aqui, eu pensei que era algum problema que estava acontecendo. Tá certo, então vamos lá. Então, as duas principais imunoglobulinas que a gente consegue ouvir e que a gente vai ver muito no nosso dia a dia é essas duas, IgM e a IgG. Né? Normalmente, quando é solicitada uma sorologia, é essas duas imunoglobulinas que a gente vai procurar lá no soro do paciente. Mas nós temos outras que têm também a funcionalidade. Qual a funcionalidade? A funcionalidade do anticorpo, que é reconhecer antígenos, bloquear o antígeno. Então, nós temos a IgA, e a IgA ela pode ser monomérica. Quando ela é monomérica, ela está lá no soro, ó, lá na minha corrente sanguínea. Olha, ela está monomérica. E quando ela está nas minhas secreções, nos meus líquidos corpóreos, ela está na forma dimérica, olha aí, de 2 em 2. Então, nós já vimos aqui 3 termos. Monomérica, quando ele está sozinho. Dimérico, quando ele está de 2 em 2. E pentamérico, lá na IgM, quando ele está agrupado de 5 em 5. No caso da IgA, as monoméricas vão estar no sangue, na corrente sanguínea, e as formas diméricas vão estar lá no meu tecido, nas minhas secreções, na minha mucosa. É a segunda imunoglobulina mais comum no soro, ou seja, a monomérica vai estar presente também em grande quantidade no soro. As principais classes de imunoglobulinas presentes em secreções, então IgA está presente em secreções, na lágrima, na saliva, no colostro, no muco, né? Eu acabei de falar para vocês que ela está presente. Então, ela está localizada? Não, ela está numa diversidade. Professor, qual a importância disso? A importância disso é para eu, por exemplo, dentro da minha área, quando eu estiver fazendo a orientação de amamentação, por exemplo, mostrar para a minha cliente, para a minha puérpera, a importância dela amamentar.
Porque, vejam só, a mãe já doou através da placenta a IgG, agora a mãe está doando através de um líquido corpóreo, né, que é o sangue, que é o leite, aquele primeiro leite, que é o colostro, está doando uma segunda imunoglobulina. Então, quando se for falar de importância de amamentação, olha a imunologia se fazendo presente novamente. É lógico que você vai conseguir um jeito de falar, porque a tua cliente não sabe o que é um anticorpo. Mas você precisa saber que quando eu amamento, eu estou doando resposta imunológica também. Então, passando uma resposta da mãe para o filho, passivamente, eu estou doando esta informação imunológica para o meu filho. Então, a importância da amamentação aqui seria pelas questões nutricionais, que o leite é um alimento altamente nutritivo, né? Acho que nos primeiros 6 meses de vida, pelo menos essa era a recomendação, recomendava-se só o leite, é o suficiente, nem água precisa dar para a criança, porque tudo é contido ali, um alimento completo. E além disso, dessa questão nutricional, eu estou também eu estou doando resposta imunológica, eu estou passando essas imunoglobulinas da mãe para o filho, tá? Então, essa é a importância aqui de nós termos um entendimento. Então, não é que só a IgG e a IgM seja importante, não. Cada imunoglobulina dessa que a gente for falar aqui, ela vai ter a sua importância. Então, já falamos de 3 categorias, e aí nós temos mais 2 categorias. A IgD, que é um monômero também, como a gente pode ver aqui. Ela está presente em baixos níveis no soro. Então, tem no soro, professor? Tem, mas elas estão em baixos níveis. Principalmente, ela é encontrada na superfície de linfócitos B. Lembra do linfócito B de memória que eu falei para vocês? Então, se eu perguntasse para vocês, quais são as 2 imunoglobulinas que ficam na superfície do linfócito B, formando as células de memória? Aí vocês me responderiam a IgM monomérica e a IgD. São essas dois anticorpos que ficam lá na superfície do linfócito B, né? Então, normalmente, a principal função delas é tornar-se receptor de antígeno na superfície dos linfócitos B de memória. Nós temos a IgE. A IgE também é um monômero. É menos comum no soro, também, ela não está presente em grande quantidade. Ela está presente principalmente em mucosa. Então, esta imunoglobulina que está envolvida nas reações alérgicas que nós conversamos quando eu falei para vocês de mastócitos e basófilos. Lembra que essas 2 células são células granulócitos, que elas têm grânulos dentro do seu citoplasma, que elas liberam esses grânulos para destruir o antígeno. Nós falamos sobre isso. Mas a liberação dela tem que ser regulada. E quem regula a liberação é o anticorpo, principalmente a IgE. Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui como é que aconteceria essa liberação. Então, vamos lá. Entrou um antígeno lá, então, se é reação alérgica, nós sabemos que edema de glote, por exemplo, acontece na minha mucosa trato respiratório superior. Entrou um antígeno, eu já tenho o anticorpo presente lá, porque é um contato secundário, vamos imaginar. Lembra que para eu ter alergia, ela começa, tem um contato primário, eu tenho uma reação branda, um contato secundário, a reação já é mais brusca, lembram disso? Então, se é um contato secundário, significa que eu já tenho anticorpo. Qual anticorpo? IgE. Então, lá na minha mucosa que entrou o antígeno, a IgE já está presente. Quando a IgE se liga neste antígeno, fica aquela porção UFC dele, ó, esta porção aqui, ela fica parada na superfície do antígeno lá, ó. E esta ligação, estar parado na superfície do antígeno, é que estimula basófilos e mastócitos a degranular. O basófilo e o mastócito têm receptores que se ligam nesta porção, e esta ligação é suficiente para indicar para o basófilo e mastócito, para sinalizar para o basófilo e mastócito degranular, jogar a substância sobre aquele antígeno para ser destruído. Vai promover a alergia, porque, como eu falei para vocês, essas substâncias agirão sobre o antígeno, mas agirão também sobre o tecido. Tá? Então, a liberação dessas substâncias é mediado, de basófilos e mastócitos, é mediado pela IgE. Estão vendo que contempla aquela função
inicial que eu falei do anticorpo, que é mediar a resposta imunológica. Então, ele está mediando a resposta celular dos basófilos e mastócitos. Ele se ligou no antígeno, ficou parado, estar parado sinalizou para o basófilo e mastócito liberar a substância dos grânulos para destruir o antígeno, né? A ação sobre antígenos, sobre eumintos, como nós vimos aqui, quando nós falamos da funcionalidade de basófilo e mastócitos, nós vimos que uma das funções deles é agir contra antígenos ou micro-organismos multicelulares, como os eumintos, por exemplo, né? Então, no euminto, o que é que aconteceria? Euminto, uma larva de euminto, por exemplo, ela está normalmente na superfície da mucosa ali. E aí, anticorpo IgE está presente lá? Tá. Vai se ligar na superfície desse euminto, que apesar de ser grande, mas a molécula é capaz de ligar, essa ligação na superfície do euminto estimula o basófilo, os mastócitos, os eosinófilos a liberar sua substância para degradar este antígeno multicelular, que no caso é o micro-organismo, que no caso é a larva desse euminto. Tá certo? Então, em relação aos anticorpos, é isso que nós teríamos para trabalhar. Eu quero que fique a informação na cabeça de vocês, que eu preciso conhecer isso mais profundamente, é por isso que a gente está trabalhando. E hoje nós trabalhamos para conhecer mais profundamente antígenos, tipos de antígenos e como é que eles são, como é que eles agem, os anticorpos, as suas categorias. Agora nós já temos capacidade de saber porque eles são distribuídos nessas 5 categorias. Nós já temos conhecimento suficiente para determinar onde eles estão localizados e nós já temos capacidade para saber como é que ele consegue mediar a resposta imunológica, se ligando ao antígeno e sinalizando para outros elementos entrarem em ação. Ok? Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem aqui uns 3 minutos para isso. Alguma dúvida? Bem, se ninguém tiver dúvida, por hoje é só. Nos encontraremos na próxima aula. Boa noite a todos. Professor, esse slide o senhor enviava, botar na plataforma? Eu vou enviar junto vou atualizar lá junto com essa aula. Quando eu enviar, eu envio os slides que eu ainda não enviei. Tá bom? Vou transformar em PDF e envio para vocês junto com essa aula. Tá ok? Tá bom, professor. Boa Você noite. pode enviar pelo WhatsApp também, se quiser. Tá bom. Eu prefiro colocar lá na plataforma, tá? Que aí todo mundo tem acesso. Tá bom? Tá bom. Boa noite. Boa noite.